O fundador da minha ordem no Japão, o mestre Dogen, ele escreve vida e morte como uma palavra só. Ela não é divisível, uma não exclui a outra. Estão o tempo todo em relação. E essa inter-relação entre tudo que existe é que nos dá uma perspectiva diferente. Primeiro, a gente percebe que tudo passa, as deidades que representam esses valores e esses princípios que nós podemos seguir, não é verdade? Ou não, vai depender de cada um de nós. E se a gente segue as virtudes, os princípios, os valores, nós vamos ter uma vida mais plena, mais leve talvez, mais alegre talvez, porque vamos perceber as provocações que vêm e não caímos nas provocações. Monja, eu estava aqui enquanto você falava, eu estava retomando, porque eu fui falar do Aristóteles. Você imagina o que é ter um pai como o Aristóteles, né? Porque eu comecei a pensar nisso, né? Porque, claro, a gente sempre pensa do lado do pensador que a gente conhece, mas imagina o filho, né? O menino vai para a escola e diz, pô, o meu pai é um problema. Porque ele provavelmente não diria isso, mas então, deixa eu contar. O meu pai inventou a biologia, inventou a climatologia, inventou a astronomia, inventou a política, inventou a ética, inventou... Nossa, o cara já imaginou o professor que vai dar aula para o menino e diz, olha, vai para casa falar com seu pai, né? Porque, né? E é muito legal, porque nessa conversa de Aristóteles com o Quinho, ele é um tratado em 10 livros, e tem uma nuance dessa história que eu queria falar com você. Dos 10 livros, 2 são dedicados à amizade. Dos 10 livros, 2... Pra você ter uma ideia, justiça. Você sabe que o cara que estuda direito, justiça em Aristóteles e tal, né? Justiça é o livro 5. Amizade é o livro 8 e o livro 9. Filia, né? Filia com PH. É claro que o entendimento que ele tem de amizade é muito mais amplo do que o nosso, porque para nós o que é o amigo? É o amigo da escola, do trabalho, da igreja, do clube, nunca é da família. Nunca... Não, para Aristóteles não. O filia é por qualquer um que estimamos, né? Por qualquer um que nos é caro, né? Então, pode ser pai e filho, entre cônjuges, os tradicionais amigos nossos, etc, etc. E aí ele pega você pela mão e ele conta o seguinte, nós podemos encontrar 3 tipos de fundamento de uma relação de amizade. O primeiro deles é o prazer. 2 ou mais pessoas são amigas porque desfrutam junto. Então, você poderia imaginar, no primeiro momento, 2 camaradas que jogam tênis todo dia. Então, eles têm o prazer de jogar tênis e acabaram ficando amigos porque eles compartilham do mesmo prazer. Isso pode ser tomar chopp, isso pode ser, sei lá, casais que vão comer num determinado lugar, como pode ser também, claro, pessoas que se dão prazer de maneira mais íntima, né? E a amizade filia, ela nasce desse prazer. E aí Aristóteles não faz julgamento nenhum, e ele diz, só tem um problema, é que se porventura as condições do prazer acabarem, a amizade acaba junto. Então é um pouco frágil, é meio acidental, né? Se você vai sempre num boteco, eu me lembro de uns amigos que iam num boteco chamado Valadares, aqui pelos lados aqui do... tipo Pinheiros, Lapa, não sei, Valadares. Era um boteco. Um dia fecharam o Valadares e desagregou-se o grupo, dando razão a Aristóteles. Desaparecem as condições de prazer, né? Por exemplo, se alguém é amigo de alguém pela sua beleza, a amizade vai acabar, né? Sabemos disso. A amizade vai acabar, ainda que a cosmética lute pela amizade, ela segura até um certo ponto. Aí você tem um segundo fundamento, Monja, que ele chama de utilidade recíproca. E é o que nós chamaríamos de uma amizade por interesse.
E você acha que ele faz julgamento? Não. Olha, você, por exemplo, compra pão todo dia na padaria, o padeiro precisa do seu dinheiro, você precisa do pão dele e você acaba ficando amigo do padeiro. Tá tudo certo, né? É uma relação por interesse, é uma relação fundada na utilidade. Eu poderia até te dar um exemplo. Eu, por exemplo, estudo italiano, eu tenho uma professora, eu tive uma aula presencial e veio a pandemia. Estou completando um ano de estudo de italiano e, claro, então, eu preciso do italiano dela, ela trabalha, precisa do meu pagamento, temos uma relação de utilidade. Quando eu aprender italiano, provavelmente as coisas se desintegrem, né? Mas, enfim, haverá 1 milhão de relações de utilidade. E, finalmente, a utilidade, claro, também é frágil. E, finalmente, há a amizade que tem por fundamento a estima. Ou seja, o reconhecimento da virtude do outro. O que funda a amizade, como a amizade sempre requer reciprocidade, é de parte a parte, ou seja, A admira B e B admira A, por conta das suas virtudes, das suas excelências. Né? A parte das excelências que tem a ver, você pode admirar um escultor porque esculpe bem, um músico porque toca bem, um professor porque dá bem aula, mas existem excelências morais, e essas compõem no conjunto um negócio chamado caráter, que é enraizado, né? que é resistente. Então, o que diz Aristóteles, muito simples, ele diz o seguinte: se a amizade for escorada no caráter do outro, ela é muito mais resistente. Bom, Monja, tá tudo bem aí? Eu tive que abrir a porta para o cachorrinho. Tudo certo. O cachorrinho estava batendo na porta, eu precisei abrir. Ele já foi salvo ou não? Já foi salvo. Muito bem. Agora vai uma coisa muito bonita. Na aula de italiano hoje, eu disse à professora, às vezes, professora, uma relação começa fundada no prazer ou na utilidade, mas ela não permanece assim. Porque vamos descobrindo as excelências do outro e vamos nos encantando pelas virtudes do outro. E o que era fundamento deixa de ser fundamento. O fundamento troca. E aí, então, aquela amizade que era uma amizade marcada para terminar, porque ela era simplesmente útil e interessada, ela se torna muito mais robusta, porque ela passa a ter por fundamento alguma coisa muito mais enraizada, que é o nosso eu interior mais firme, que é o nosso caráter. A professora, então, hoje de manhã, a professora escorria lágrima, né? Porque ela se deixou embalar pela explicação de Aristóteles, e ela achou que eu ia terminar a amizade com ela no interesse do aprendizado, e aí eu disse, mas não, porque do interesse no italiano, o italiano passou a ser o que há de menos importante. O que há de mais importante agora é uma amizade, um querer bem, não é? Um lutar pela vida boa do outro em cima de uma admiração, em cima de uma estima pelo outro. Pois então, eu tenho a certeza de que exatamente essa história é a história que explica a nossa relação, segundo Aristóteles, a mais nobre forma de relação entre pessoas, né? A filia baseada na estima. Por quê? Porque, claro, a gente se conheceu lá em Uberlândia, foi alguma coisa totalmente circunstancial, nos cumprimentamos e tal. Mas depois começamos a nos relacionar por conta de um livro, né? A Monja e o Professor. Então, claro, você veio até a minha casa, ali na rua Piauí, e nós estávamos envolvidos numa história ligada a um livro. Portanto, havia uma relação de utilidade, né? Eu precisava da sua fala, você precisava da minha. Só que essa relação de utilidade, ela foi cedendo o passo para um outro tipo de relação onde o que contava era a estima.
onde o que contava era o encantamento, onde o que contava era a admiração pelo outro. E aí, é claro, a admiração mata o prazer e a utilidade? Não, não mata, diz Aristóteles. O problema é que o prazer e a utilidade se tornam menores, se tornam periféricos, porque o que conta é, evidentemente, esse link de vidas que justamente passam por esse aspecto da estima e da admiração. Então, para você que está nos ouvindo, né, essa explicação de Aristóteles que você encontra no livro 8 do Ética Nicômaco é uma explicação maravilhosa. Por quê? Porque, no final das contas, Aristóteles, sem fazer moralismo, sabe? Você é um interesseiro, você é isso, você é aquilo. Ele está dizendo, olha, é perfeitamente normal que haja utilidades e interesses na relação entre as pessoas. O problema é que tem gente que fica só nisso e tem gente que se eleva, né? E aí consegue protagonizar o que há de mais belo na relação entre duas pessoas, a forma mais elevada, ele diz, de relação entre duas pessoas. Era isso, monja. Que assim continue sendo, adorei. Eu imagino o seu filho na escola, os professores dizendo, vai para casa estudar com seu pai. Seu filho teve isso? Aristóteles acabou preceptor de Alexandre o Grande, portanto, não é? Aristóteles, professor, 100% do tempo professor. Aristóteles, ele era professor e pesquisador. Né? Ele era... Parece alguém que eu estou falando agora, né? Um professor que é 100% professor e pesquisador. E escute uma coisa, e seu filho? Você escreveu alguma coisa para o seu filho? Olha, dos meus 3 filhos, quem foi contemplada com um livro foi a Natália. E o livro tem como título Deuses para Clarice. E a sugestão foi uma sugestão da editora, porque sabe como é na internet? Tem muita gente assim que às vezes está bravo com alguma coisa e desconta em outra, e deixar um menor com o nome verdadeiro foi desaconselhado, até porque colegas da Natália também apareciam na trama. Então, os nomes foram mudados e Natália virou Clarice. Mas é um livro sobre mitologia, não é? Que surgiu por conta de uma inquietação da Natália, que mudou de escola. Ela foi estudar no Colégio Bandeirantes, e no Colégio Bandeirantes o professor Salgado de Filosofia falava de Zeus, Cronos, como se, né, provavelmente eles já tinham tido em anos anteriores, e a Natália virou para mim, o professor fala de uns caras que eu nunca ouvi falar. E eu falei, mas professor do quê? De filosofia. Aí eu me senti pessoalmente, falei, não, peraí, diz quais caras que ele está falando. Um tal de Zeus, Cronos, Ulisses, não sei o quê, Minerva, igual. Não, então tá certo. Então vamos sentar e eu vou repassar com você a Teogonia de Hesíodo e a Odisseia de Homero. Aí então fez-se um grupo de WhatsApp e eu me reunia com os meninos e eu explicava as histórias e tal. Eles faziam perguntas. Isso virou Deuses para Clarice, da editora Bem Virá, que está aí na praça. Então, veja, já respondendo a tua pergunta, teve esse lance, né? Mas eu tenho a impressão que todos os livros, né, esse Despertar Inspirado, por exemplo, né, no final das contas, são reflexões que imediatamente dirigidas aos meus filhos, né? No sentido de que não se deixem abater, entendam que viver não é mesmo para amadores, né? É preciso ter altivez, é preciso não alquebrar, né? É preciso olhar para o mundo com respeito, para poder cobrar do mundo respeito, né? E todas essas coisas que a vida inteira eu disse a eles e que o Despertar Inspirado contempla, né?
E a maior prova que eu falo para eles é que o primeiro despertar inspirado, não só da série como do livro, é sobre estudar, né? É sobre estudar, né? Que é uma preocupação que, no final das contas, todo pai tem com seus filhos, não é? Muito bom, maravilhoso. Hoje eu assisti à tarde o enterro do Philip, do príncipe Philip, lá na Inglaterra. Foi muito bonito, né? Me lembrou muito do mosteiro, dos rituais tradicionais que são mantidos e passados de geração em geração, mas durante a homilia, não sei se é assim que se chama, uma das coisas que a pessoa que estava oficiando na capela disse como ele, o príncipe Philip, gostava da natureza, mas respeitava a natureza, porque sabia das belezas da natureza e do terror que a natureza pode ser. É a mesma coisa, nós podemos amar a vida, mas respeitamos a vida e a morte. E é interessante porque o fundador da minha ordem no Japão, o mestre Dogen, ele escreve vida e morte como uma palavra só. Ela não é divisível, uma não exclui a outra, estão o tempo todo em relação. E essa inter-relação entre tudo que existe é que nos dá uma perspectiva diferente. Primeiro, a gente percebe que tudo passa, as deidades que representam esses valores e esses princípios que nós podemos seguir, não é verdade? Ou não, vai depender de cada um de nós. E se a gente segue as virtudes, os princípios, os valores, nós vamos ter uma vida mais plena, mais leve talvez, mais alegre talvez, porque vamos perceber as provocações que vêm e não caímos nas provocações. Às vezes a gente cai, mas cai e levanta, e não fica olhando lá para trás. Uma expressão que eu gosto muito é: deixou o vaso cair sem olhar para trás. É a expressão de um monge do século VI. Então, ele estava andando, ele foi falar com o imperador, ele brigou com o imperador, não era para brigar, né? Mas ele brigou, humilhou o imperador, brigou com o imperador e foi embora. E aí ele falou assim: deixou o vaso cair sem olhar para trás. O tal do leite derramado, que às vezes a gente falha, a gente erra, e não adianta ficar lá atrás olhando: eu falhei, eu não devia ter falhado, não. O que eu aprendi com isto e como é que eu vou para adiante? Como é que eu vou para adiante? E uma das coisas que esse Philip fez, que eu achei bem interessante, não só que ele andava 2 passos atrás da rainha, quer dizer, ele aceitou o papel que lhe coube, que você vai falar também, acho que é Aristóteles que fala sobre isso, né? O nosso locus, o nosso papel no universo. Aceitando esse papel, ele ficou bem. E ele começou a cuidar muito de caridade e de fazer com que crianças e adolescentes estudassem. Fez vários grupos de estudo para incentivos a estudo, a esportes. Foi uma pessoa muito importante que eu não sabia que ele tinha feito tanto. Então ele abriu muitos grupos e hoje tinha alguns estudantes lá que deram entrevistas, né? Porque a coisa foi muito fechada, foi só para a família. Mas foi bem interessante ver, primeiro, que me lembrou muito da vida monástica, né? Todos os rituais e as coisas que são até meio do exército, que é o ritual de andar com o passinho certo, saber qual pé que vai primeiro e como é que pisa o chão, que a gente aprende muito no mosteiro também. Mas manter uma tradição, você se entra numa tradição, você se compromete a mantê-la e levá-la adiante, não significa apenas através dos rituais, mas através daquilo que você faz e que você faz muito bem, é que de nos explicar e de nos fazer entender o que foi que esses pensadores pensavam de acordo com como nós pensamos hoje, que não é tão diferente. Parece uma coisa que, não, ela é lá do passado, não tem nada a ver comigo. Não, tem tudo a ver conosco, com a nossa vida no agora, que é estar presente onde estamos, sentir prazer no estudo, na pesquisa. A mente, ela gosta de trabalhar, ela gosta de ser provocada, estimulada. Se a gente ficar só pasmado assim, está perdendo a vida. E uma explicação bonita que Buda vai dar para crianças, quando ele tem o seu despertar, que fala para ele: mas o que aconteceu? Você está tão alegre, o que foi, né? E assim, eu despertei, foi uma coisa legal que aconteceu. E ele explica para as crianças assim: é como se você fosse comer uma mexerica. Você olha para a mexerica, você não come de qualquer jeito assim. Você abre a mexerica, primeiro você cheira, você olha, você vai descascando ela com cuidado, vai vendo como ela é por dentro. Depois tira aqueles fiozinhos branquinhos que ficam ali. Abre, pega um gomo,
põe na boca e sente a doçura. Isso é o despertar. É uma coisa simples, você dá vida à mexerica e à sua própria vida. É o que você falou, de abrir a cortina. Todos os dias, mas cada dia é diferente. Por mais que eu pegue do mesmo jeito, primeiro que a luz está diferente, o momento está diferente, eu estou diferente. Então a gente percebe que nada jamais se repete. E a vida é maravilhosa, porque cada instante é único. Não é igual. Se está difícil a pandemia, que bom que está difícil, porque nós estamos aqui para despertar, para perceber que esse momento é único. O de ontem já não é o de agora, e de amanhã eu não sei. Então eu aprecio onde eu estou, e a minha vida está onde eu estou. Mas ela não é limitada por isso, porque ela pode ser ilimitada. Então o lugar que a gente está, diz, estou apertado, estou isolado. Nossa! Abre um livro, vê um programa do professor Clóvis na internet, tem um monte no YouTube, e você vai ver que universos começam a se abrir, que a cabeça se expande. A expansão da consciência é a única maneira de transformação na sociedade política, econômica e social. A grande revolução é isso, a grande mudança é essa, expansão da consciência. Poder pensar grande, e ver que aquilo que você faz, fala e pensa, mexe na trama da vida. E está mexendo. Quantas pessoas você tem educado? Quantas pessoas acessam as suas aulas, suas explicações? E quantas pessoas são transformadas pela sua presença? Nossa, como deve ser bom ser seus filhos. E seu pai também, que orgulho, né? Do menino que nadava, que aprendeu, adorei a história de pegar jacaré, porque é assim mesmo, né? E a gente percebe que é o mar, que está ligado a tudo e a todos. Esses momentos, isso é o despertar. Isso é o que Buda fala, o despertar do ser humano. Que desperta pode ser abrindo uma cortina, comendo uma mexerica, pegando jacaré na praia, olhando para o céu. A minha discípula que mora comigo pegou Covid. E na hora que ela pegou Covid, ela fez os testes, eu não fiz, porque achei que era exagero, que ela não tinha nada. E aí comecei a pensar, mas estou com dor de garganta, será que é Covid? Será que eu vou morrer? Esses pensamentos todos passam em milésimos de segundo. Já vi meu enterro, minha morte, já vi tudo. E aí, de repente, eu estava na cozinha, tem um quintalzinho aqui atrás, eu saí no quintal, olhei para o céu estava azul, tinha uma nuvem passando, tinha uma árvore verde do lado, eu falei, como é bom estar viva agora. E acabou. O medo foi embora, a ansiedade foi embora. A gente tem que nos permitir sentir prazer na vida onde estamos. Passarinho cantava. Nossa, tem cheiros de terra molhada. Tudo é tão maravilhoso. E os nossos sentidos, né? Quando um deles fica mais frágil, os outros vão ficando mais fortes. E a gente vai vendo o mundo e percebendo a realidade sobre outros aspectos. E é sempre uma descoberta incrível. Então a gente não pode perder nunca esse, que a gente vai falar, o olhar da criança, que é o deslumbramento pela vida. Seja qual for a dificuldade, a Covid, a morte, a dor, o sofrimento, respirar. Perceber o prazer de respirar. Não precisamos de aparelhos agora. Nós podemos sentir o prazer de estar vivo. Eu acho que isso é a grande mensagem da vida para nós, né? E você que me faz pensar, que me faz ler quem eu não tinha lido, que me faz prestar atenção em ensinamentos. Eu queria muito ter estudado filosofia, meu pai não deixou. Meu pai dizia, mas minha filha vai ser o quê? Professora? Professor no Brasil não é respeitado? Vai ser o quê? Filósofa? Não, uma maravilha. A vida deu voltas e voltas. E também ser religiosa. Tive um momento na vida, com 13 anos, eu estudava no colégio de freiras, que eu queria ser religiosa. Meu pai, que horror, religiosa, nunca. Então, tudo que meu pai negava e que eram as minhas tendências, a vida dá suas voltas e a gente acaba chegando lá. E, de novo, eu volto para você contar de novo a história do nosso locus nesse todo. Nossa. Monja, você falou, a primeira frase que você falou agora foi que o seu mestre é Nichiren, não é? Não, Dogen. Dogen.
ele usava a mesma palavra para vida e morte, não é isso? É. Pois é. Então, aí eu me lembrei de uma das coisas que me intrigou estudando, é que os gregos eles tinham duas palavras para a vida. Aliás, eu não sei nem se ainda não tem, né? Porque eu não entendo, não sei nada do grego, nem o clássico e nem o atual. Mas as palavras que correspondem aos conceitos, claro, a gente tem que saber. Então, você tem uma primeira vida que é zoe, Z-O-E, e essa é desta palavra que vem a palavra zoon, que quer dizer animal, né? Zoon. E você tem a palavra bios, que também quer dizer vida. Bom, tanto que você tem biografia, biologia, etc. Muito bem. Aí então você pega e vai fuçar para ver o que eles queriam dizer com uma e com outra. E aí você aprende o seguinte: a tal da bios é o que a gente mais ou menos chama de vida. Ou seja, uma coisa que começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre, que dura um certo tempo, é uma vida finita e temporal, né? Marcada, enfim, por encontros com o mundo, e uma deterioração orgânica, e as elevações da alma, etc. E tal. Muito bem, isso é a bios. Né? Então, tá certo, biografia é a grafia de uma vida que teve começo, meio e fim. Aí você olha e diz, bom, mas se a vida bios é a nossa vida, a outra que vida é? E aqui vem a nuance. Zoe quer dizer não a vida que começa conosco e termina conosco, mas é a vida que vem antes de nós. De repente, essa vida aproxima nossos pais que em vida se fertilizam e a nossa vida vai aparecendo e a gente nasce. Quando a gente nasce, a explicação que me ocorreu melhor é essa. É como se a gente pegasse emprestado alguma coisa que nos anima, né? Sabe boneco de posto, que fica, boneco de posto, que tem o ar assim, e o boneco de posto. Então, isso aqui é a própria alma, né? De repente, a alma mesmo. E ela nos é emprestada. E a gente usa, né? O cara fala, presta atenção, eu vou te dar essa aqui, é boa, né? É boa, mas presta atenção. Isso aqui vai ser usado depois, mais ou menos como livro em escola pública. Você pega para usar, mas quando acabar o ano, devolva em bom estado, porque o ano que vem outra pessoa vai usar. Esse é Zoe, né? Então aí você pega o Zoe, usa por um certo tempo, quando chega no final, você vai lá, bate no almoxarifado, diz, olha, estou deixando aqui, valeu, obrigado, tal, né? Entregou em bom estado, ele olha e tal, ok, bora e vamos embora. E a vida passou por nós e segue viagem. Esta é Zoe, né? Uma vida que... E veja, não é uma vida eterna de uma alma imaterial, não, né? Também é a vida orgânica mesmo, que passou por nós e segue viagem. Essa reunião circunstancial de matéria orgânica que nos constitui se desintegra e novas reuniões serão possíveis graças à desintegração da nossa. Portanto, é a nossa morte que é a condição da vida do que está por vir, assim como nós somos a herança daquilo que se desaglutinou em algum momento. Não é? Então, nesse sentido, poderíamos dizer que parte da matéria que me constitui já foi maçaneta de porta, né? Já foi sabão, já foi coisa, né? Aí organizou desse jeito, desorganiza, pau na máquina e Zoe, segue viagem eternamente, tendo passado por nós. Nossa, então essas duas vidas, né? Final das contas, nos convidariam a uma possível imbricação. Quer dizer, de um lado, de fato, tem a nossa vida, bios, e do outro lado, essa bios nada mais é do que a Zoe
enquanto vivida por nós, né? Então, nesse sentido, eu aqui lembro daquilo que você sabe que eu aprendi com você e que eu adoro, que é a história da onda no mar, que tem o seu acmê, o seu apogeu, aí ela vai decrescendo, ela morre na praia e volta para reconstituir o oceano do qual ela nunca deixou de fazer parte. Assim também Zoe, não é? Em outras palavras, circunstancialmente nós somos uma manifestação episódica da vida que seguirá a viagem para além de nós mesmos. Então eu acho que eu entendo um pouco o que o seu mestre quis ensinar quando usava a mesma palavra para vida e morte. De fato, não haverá vida se não houver morte, né? Isso aí. E é exatamente por isso que, de uma certa maneira, a morte não pode nem de longe ser um fator perturbador da nossa alma, porque no final das contas ela integra o que há de mais precioso em nós, que é participar do universo. Isso mesmo, absoluto e relativo. Isso. E a gente fala, tem o absoluto sozinho, o relativo sozinho, o relativo dentro do absoluto, o absoluto dentro do relativo, e quando mergem, que é esse momento em que estamos aqui juntos, com alegria, com contentamento, que prazer vê-lo. Eu acho que nós já ficamos aqui muito tempo. Antes que o Instagram nos feche. Nos feche. A gente se despede dizendo apenas o seguinte: Despertar Inspirado é uma iniciativa da Monja Cohen e do professor Clovis. Recua um pouquinho isso. E Despertar Inspirado é um livro para ser degustado sem dor, né? Sem dor e sem angústia. Despertar Inspirado é um livro que os autores adorariam que você, ao terminá-lo, tivesse um só ímpeto de recomeçar a ler. Foi o que aconteceu comigo quando terminei de ler As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Eu estava com o meu pai andando de ônibus, indo do Rio de Janeiro para Cabo Frio. Terminou o livro e eu fiquei chateadíssimo. E disse: pai, acabou o livro. E meu pai, né, com aquela sabedoria brejeira, disse: ficou chateado porque o livro acabou? Eu falei: fiquei. Uai, você pega e começa a página 1 de novo, que a chateação acaba. E foi o que eu fiz. Por quê? Porque quando a vida é boa, o que a gente mais tem que fazer é não querer que acabe ou pensar num jeito rapidinho de repetir. Tomara que tenha sido o caso de todos que nos acompanharam aqui. Que assim seja. E vou fazer uma propaganda onde vocês podem comprar. Livrarias Leitura, em Porto Alegre, abriu uma nova loja no Barra Shopping. E o nosso livro Despertar Inspirado está lá. Vocês podem comprar por lá, vocês podem comprar pela online, não sei como é que faz. E aqui na loja do Templo vai ter também, mas aí ele acabou de chegar, acho que talvez não esteja no nosso site ainda. E amanhã vai ter o nosso Café Filosófico, que a gente gravou antes. Lembra o Café Filosófico, 4x4? Que era o professor Cortella, Karnal e nós dois. E amanhã, às 7h, Café Filosófico. E acharam tão bom que não cortaram. Vão fazer 2 partes. Uma domingo próximo, depois, amanhã, e no próximo domingo vai ser a parte 2. Eba! Estamos juntos. Olha, para você ver, meus queridos, como é bom ser parceiro da Monja. A gente ganha até 2 espaços na televisão, tá vendo só? É isso. É isso que é bom estar com você. Bons. Fica bem, querida. Foi uma alegria imensa que bom. Que eu possa passear pelo Pacaembu a pé e tocar a campainha para tomar café muito brevemente. Que assim seja. Vacinas para todos. Até breve. Até breve. Beijo. Beijo.